Olá, começa agora o nosso programa Dicas e Encontros, a serviço da qualidade de vida. Mande seu alô para nós, mande seu recado através do e-mail tvcjaú@hotmail.com e ajude a gente a fazer esse programa, que é feito especialmente para você aí de casa. E também curta a nossa fanpage. Travou. Dicas e Encontros. E a página também da TVC Jaú. Você pode nos assistir ligadinho no www.tvcjaú.com.br ou através do canal 2 da NET aqui de Jaú. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que eu não conhecia. Nós estamos aqui com a orientadora vocacional, Priscila Macacari, e nós vamos falar sobre a síndrome do burnout. Nós estávamos discutindo aqui se era burnout, como que é mesmo essa palavra? Algumas pessoas, bom, primeiramente, olá Renata, obrigada pelo convite. E existem várias formas de se dizer, né, essa palavra, essa síndrome. Algumas pessoas se chamam por burnout, outras burnout, enfim. Então a nomenclatura fica aí a critério da língua mesmo e da forma que as pessoas falam. Fala um pouquinho a respeito do que você faz, qual que é a sua especialização, é orientadora vocacional, psicóloga, tem aí um monte de coisa, né? Exatamente. Bom, eu sou quase, né, uma psicóloga, estou aí alguns meses apenas da formação, né, que é a minha paixão, é o que eu realmente gosto, escolhi aí para seguir. Porém, eu tenho uma formação um pouco diversificada, então quando eu começo a falar assim um pouco da minha formação, eu falo como que eu fui cair na psicologia, né? Então, eu sou formada na área de logística, minha primeira graduação foi na área de logística. Após essa graduação, eu fiz uma especialização na área de administração pública e também tenho uma pós-graduação na área de ensino e eu escolhi ensino de ciências. Após trabalhar um pouco nessa área, eu percebi o quê? Que as empresas, elas não têm tanta dificuldade no setor produtivo. Que o maior diferencial de qualquer empresa são as pessoas. Sim. Por isso, gostando de pessoas, eu fui estudar um pouco mais sobre isso. E hoje é a área que está mais deficiente, né? Exatamente. Eu acho que a gestão de pessoas, a qualidade das pessoas em si para uma empresa, né? É onde muitas empresas pecam, né? Exatamente. A gente percebe que as empresas, elas investem em maquinários, investem em várias questões, e o fator humano é aquele que dá o diferencial para qualquer empresa, né? E essa é a área que eu escolhi, né? A área que eu trabalho na agência, né? Com essa área, com gerenciamento, com treinamento, Você com dá pessoas. consultoria, então, nessa agência, chama agenciar, né? Isso, é agenciar treinamentos e consultoria, né? É o meu projeto aí de vida, né? E a agenciar, ela trabalha com treinamentos, consultoria para empresas na área organizacional. Então, desde recrutamento e seleção, apoio na área produtiva, gerenciamento de processos, treinamentos específicos, análise de clima. Eu gosto muito, viu? Eu fiz gestão em RH e eu faço administração, né? E a área que eu mais gosto mesmo é a área de pessoas também, tá ligada a pessoas. Mas falando um pouco sobre essa síndrome do burnout, como que ela acontece? O que é? Explica um pouquinho pra gente a respeito disso. Na verdade, quando a gente fala em síndrome, a síndrome ela é um fator desencadeante para vários sintomas, né? Então é um conjunto de sintomas que desencadeia o burnout. E ela pode ser acometida por uma crise de estresse. Então é um estresse, né, promovido relacionado ao trabalho. Então tem crise de estresse, tem várias doenças, né, ansiedade, depressão. Então uma série de sintomas relacionados basicamente ao trabalho. Então uma pessoa trabalha normalmente, de repente ela não está mais produzindo o que costumava produzir, passa a ter desinteresse, aumenta o número de faltas no trabalho. Então essa pessoa tem uma série de fatores, uma série de sintomas que pode então estar sendo caracterizado como a síndrome de burnout. E o que faz essa pessoa sentir isso? É o clima do trabalho? É a tensão? O que leva a isso? Quais, assim, as causas?
multicausal, né? Então, um dos fatores, né, da psicologia a gente compreende como que o indivíduo percebe o ambiente. Trabalho sobre pressão, né? Então, muitas vezes a área de recursos humanos, a área comercial, professor, né? Tem muitos professores com síndrome de burnout. Então, áreas que exijam tensão são propensas a terem mais pessoas com esse tipo de síndrome. E por fatores individuais, o que a própria pessoa entende, né, sobre aquele sintoma. Então, como ele percebe o ambiente, como ele lida com as suas emoções, é que pode desencadear. E isso tem alguma coisa a ver, já que a gente falou sobre orientação vocacional, né? Tem alguma coisa a ver da pessoa não estar trabalhando no lugar certo ou não? Às vezes ela pode estar trabalhando no lugar certo, no lugar que ela gosta, e ainda assim ter essa síndrome. As duas coisas, tá? Então, uma das causas pode ser por ela não estar adaptada àquele ambiente, não gostar daquela situação, sofrer uma pressão e trabalhar naquela situação. E outra questão também de que ela gostar muito e gostar tanto daquele trabalho a ponto dela chegar a trabalhar a exaustão. A gente conhece os workaholics, né? Sim, que a gente sim. fala que são os viciados em trabalho. Então, uma pessoa viciada em trabalho, ela tem tendência a desenvolver um estresse relacionado àquele trabalho. E, de certa forma, ela gosta muito daquilo Sim. que ela faz. Né? Então, Ela faz até em excesso, né? faz em excesso. E essa cobrança, né? Essa pessoa que gosta do que faz, ela passa a se cobrar, de querer Sim. fazer melhor, o perfeccionismo, de querer estar sempre se alimentando daquilo, fazendo mais. Então, essas questões levam o indivíduo a ter um estresse no trabalho que pode desencadear uma síndrome. E assim, como diferenciar uma ansiedade, uma depressão dessa síndrome? Ou tudo está relacionado? Olha, a depressão, ela também é multicausal quanto a síndrome de burnout, tá? E o estresse também. Porém, a burnout é apenas ligado ao trabalho. Entendi. Né? Então a burnout sempre relacionada ao trabalho. Sempre relacionado ao trabalho. Entendi. Ela vai ter momentos depressivos, momentos de ansiedade, sintomas, né, dessas duas doenças. E por isso é muito difícil o diagnóstico. Porque às vezes a pessoa é afastada por depressão, por ansiedade E ela está com burnout. e ela tem o burnout. Então, o diagnóstico nessa área é um pouco complicado, porque requer assim, multiprofissional também, né, de vários profissionais estarem atuando, estarem ajudando essa pessoa a lidar com essas emoções e estar fazendo um acompanhamento correto em relação a isso. E quais os profissionais necessários? Psicólogo e quem mais? Psiquiatra, né, porque a síndrome ela traz uma série de sintomas psiquiátricos, sintomáticos, né, que a gente pode entender. Que entre eles podem ser sintomas físicos, então a pessoa tem dores musculares, dores de cabeça constante, taquicardia, aumento da pressão arterial. E sintomas mais psicológicos, então desânimo, tristeza, né? Uma pessoa que ela trabalha muito, que ela se estende muito, ela acaba deixando de ter uma vida social. Sim. Né? Então ela deixa de ter uma vida social e passa a se dedicar mais ao trabalho e leva aquilo à exaustão. Pessoas que trabalham muitas horas, né? Então a área de enfermagem, por exemplo, trabalham mais de 12 horas às vezes por dia, tem uma propensão a ter maior Eu creio que a área comercial também, né? Porque a área comercial, na verdade, você trabalha sob meta, sob pressão o tempo inteiro, né? Sim. Então você tem que atingir aquelas metas e você se cobra o tempo inteiro da mesma forma como é cobrado, né? É bem intensa a área comercial, né? Exatamente. Mas vai muito do indivíduo, né? Então pessoas que trabalham normalmente na área comercial já têm uma tendência a suportar maior a pressão. Sim. Né? Então eles acabam lidando melhor com isso. E tem toda a questão motivacional, né? Então se não estiver motivado, ele não trabalha naquela área. Enfim. E por isso que isso é muito individual. Então não é uma área em si específico que pode causar tal doença, mas a forma com que o indivíduo visualiza aquela função que ele realiza, desempenha o papel dele, interpreta as coisas, né, da forma que acontece.
acontece. Então é muito mais da pessoa e da forma com que ela observa o mundo do que propriamente para o ambiente em si. É claro que alguns ambientes são mais propensos, Sim. né? Como eu já disse, educação, né? Professores, área da enfermagem, médicos que trabalham muitas horas exaustivamente. Então são áreas que têm uma propensão um pouco maior. Mas de repente, assim, é muito difícil, por exemplo, para um artista com essa síndrome, porque ele até trabalha muito, mas ele acaba fazendo isso de uma forma prazerosa, né? É aquilo que ele escolheu. Sim, eu creio que o músico também, né? O músico também tem. Também. Pode ter. Pode, Sim? pode. Pela cobrança, né? De estar Sim. sempre fazendo perfeito, de estar sempre estudando. Né? Um músico estuda muitas horas por dia. Sim, estuda. Muitas. Eu falo porque eu tenho um músico em casa, né? Então muitas vezes eles se trancam ali naquele ambiente e estudam bastante mesmo. Mas eu pensei que pelo lado, vamos dizer, do entretenimento em si, talvez não seriam propensos a ter. Não necessariamente. Entendi. É muito mais da forma com que ele lida com a situação. Com que ele lida com a situação. Me dá um momentinho que eu vou passar algumas dicas pro pessoal de casa e a gente vai pro intervalo e a gente volta já, tá? Tudo bem. Pessoal, eu quero passar umas dicas para vocês hoje. São 15 dicas para você ter uma noite de sono mais tranquila. Então eu vou passar assim dividido. 7 nesse bloco e o restante no próximo bloco. Você quer ter uma noite melhor, uma noite tranquila, então você tem que se acostumar a ter alguns hábitos mais saudáveis. Então, durma na escuridão. Você tem que ter um bom ambiente de sono para que você tenha essa noite tranquila. Então, dormir na escuridão, tentar diminuir a temperatura do quarto, remover relógios luminosos da vista. Você percebe quando você tem aquele reloginho ou celular que fica com aquela luzinha acesa ali, te incomoda, e aí você acaba não tendo aquela noite tranquila. Evitar usar despertadores barulhentos. Mas isso é difícil, né? Porque se você não usar um despertador barulhento, você não acorda. Mas tudo bem. Tenta usar um despertador mais leve para você ter uma noite de sono mais tranquila. Vá para a cama o mais cedo possível. Estabeleça uma rotina de sono. E agora, pessoal, essas são as 7 dicas que eu dei para você ter uma noite de sono mais tranquila. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já. A Oligoflora é a única rede de franquias de estética funcional do Brasil. Com a oligotecnologia associada a técnicas exclusivas de massagens e equipamentos modernos, é possível perder até 8,70 kg, diminuindo a ansiedade, TPM, melhorando a qualidade do sono e tratando diversos sintomas que roubam a qualidade de vida sem nenhum procedimento invasivo. Conta também com tratamentos faciais e uma linha exclusiva de produtos. Agende sua avaliação gratuita e saiba como ficar mais bonita e mais saudável. Na Ótica Jardim, o cliente sempre ganha presente. A Ótica Jardim sempre desenvolve promoções para satisfazer você. Óculos de sol e de grau, lentes e armações, laboratório próprio de alta tecnologia e cobre qualquer oferta. Visite Ótica Jardim. Ótica Jardim na Major, pertinho do Jardim de Baixo. Satisfação em atender melhor. Telefones 3621-8433 e 3416-2161 Jaú. Voltamos com o nosso programa Dicas e Encontros a serviço da qualidade de vida. Mande seu alô, mande seu recado para nós através do e-mail tvcjaú@hotmail.com. E não esqueça de curtir nossa página Dicas e Encontros. Lá você vai encontrar toda semana várias dicas que eu posto especialmente para você. Inclusive essa dica de hoje, a respeito de ter uma noite mais tranquila de sono, você vai ler na íntegra lá na página do Dicas e Encontros. Assim como muitas outras que toda semana eu pesquiso e vou lá e posto. Você pode também entrar na página da TVC Jaú e entrar no nosso site www.tvcjaú.com.br. Assim você consegue nos assistir online, além do canal 2 aqui da NET de Jaú. Voltando aqui sobre a síndrome do burnout, né, com a Priscila Macacari, e como que esse burnout pode ser tratado? Bom, primeiramente uma pessoa que
vai sentir os sintomas, né? Então a primeira procura de uma pessoa é no médico, porque ela vai sentir palpitações, dores no corpo, né? Então o correto é que realmente ela procure o médico e que faça um acompanhamento com o médico psiquiatra e procure um psicólogo para auxiliá-lo na mudança desses pensamentos que ele tem em relação, né, ao seu trabalho e também ajudar a reestruturar a sua nova rotina de vida. Então, o psicólogo, por exemplo, eu trabalho na área da terapia cognitiva comportamental, então a gente vai trabalhar com questões mais pautadas na rotina desse paciente, rever novos hábitos, novas atitudes, inserir atividades sociais, né? Então, eu não tenho como fazer terapia, então como eu posso melhorar? Então, revendo primeiro, né, a sua maneira de pensar em relação ao trabalho. E quem acaba percebendo mais é a própria família. Sim. Né? Porque tem o distanciamento da família, dos amigos, é uma pessoa que sempre nega convites sociais, né? Ela não tem atividades sociais, ela acaba ficando mais depressiva. Então a pessoa vai pensando que está depressiva, mas que então pode ser um problema relacionado ao trabalho. Então, assim, a principal recomendação, em primeiro lugar, procurar ajuda médica, né? E tentar também voltar a ter esse convívio social, né? Que é muito importante. Exatamente. De repente voltar a ter uma prática de exercícios físicos, algo voltado para si, para que ele possa se reencontrar. A gente sempre recomenda atividades físicas, independente do tipo de síndrome, do tipo de problema. Mas isso também está muito relacionado ao tipo de pessoa. Então tem pessoas que gostam de fazer atividades físicas. E o que então lhe dá prazer? Né? Às vezes a pessoa gosta de música, gosta de pintura, gosta de cinema, gosta de sair com os amigos, um filme. Então, para ela procurar atividades que ela goste. Entendi. Que ela se distraia, que saia daquele ritmo de trabalho acirrado, daquele estresse condicional. Então, o que desestressa? O que me desestressa é uma coisa, o que desestressa a Renata é outra coisa. Então, procurar atividades que ela tem prazer em realizar e que lhe trazem grande gratificação. Entendi. E falando, você disse que essa síndrome pode ser por causa da orientação vocacional ou não. Mas como você trabalha, né, nessa área de orientação vocacional, eu quero saber o que a pessoa pode fazer a respeito da orientação vocacional. Por que ela é importante, aonde ela se encaixa, tanto em pessoas que têm a síndrome, quanto em outras pessoas no cotidiano normal. Bom, então a primeira questão é, se a pessoa está com estresse naquela relação de trabalho e ela pensa em modificar de área, então muitas vezes ela investiu tempo em uma faculdade, ela investiu em cursos, então ela só sabe fazer aquela função, porém ela quer mudar de área, quer mudar. Então o orientador profissional vai auxiliá-lo a encontrar uma profissão que mais se adequa às suas características pessoais. E a orientação profissional, ela, assim, eu falo que desde do nascimento até a morte a gente pode falar em orientação profissional. Porque uma criança, desde criança a gente vai percebendo que a criança vai tendo domínio, vai gostando de certas atividades, Sim. de certas habilidades. E essas habilidades, elas fazem com que a pessoa, já na idade adulta, principalmente, por exemplo, na época de vestibular que nós estamos hoje, ela vai encontrar, então, uma profissão que mais se adeque ao que ela entende, o que ela gosta de fazer. E a gente sabe que pessoas que fazem coisas que realmente gostam, que têm melhor aptidão para aquilo, vai ser um profissional em destaque. Tem mais prazer naquilo, né? Porque ele vai fazer aquilo com prazer. Eu sempre cito, Renata, eu não sei se eu já comentei isso com você, mas acordar segunda-feira de manhã para trabalhar não é uma coisa que ninguém Sim. gosta, né? Você entrar no Facebook de manhã, a primeira coisa que você vai perceber é o quê? Recadinhos lá, chegou segunda-feira. Né? Então, quando a gente acorda na segunda-feira para trabalhar com aquilo que nos dá prazer, isso se torna menos doloroso. Sim. Se torna mais gratificante. Agora, acordar na segunda-feira de manhã para trabalhar em algo que você realmente não gosta, que não te dá sentido de vida, vai te trazer uma série de complicações. Então, a orientação profissional vem nisso. Para quê? Auxiliar o indivíduo a enxergar quais são as habilidades que ele tem. A gente compreende que uma profissão, ela tem que ter habilidades pessoais, as habilidades da personalidade, né? Você citou a área comercial, por exemplo. Eu vejo que muitas empresas que eu atendo, que
que eu já fiz consultoria, o que mais falta é esse profissional da área comercial, porque não tem pessoas qualificadas para isso. O que precisa de um profissional nessa área? São habilidades sociais, habilidades de comunicação. A criança vai desenvolvendo ao longo da sua vida toda. Então não tem como uma pessoa lá, de repente, tímida, retraída... Virar um comercial, né? Pode virar, desde que ela treine. Sim. Mas não, ela não vai virar assim de repente, ela vai ter que querer e treinar aquela habilidade, né? E eu falo que a habilidade a gente treina. Sim. Então, de repente, um músico, um bom músico, ele não nasceu sabendo tocar. Ele treinou muito, né? Ele treinou muito para fazer aquilo. E isso são com todas as áreas. Então, de repente, ó, eu estou disposta a pagar o preço de ter um treinamento, de fazer alguma coisa para essa profissão que eu escolhi? Ah, tudo bem, então vou pagar o preço, vou estudar. Eu sei que eu não sei fazer aquilo muito bem, mas eu vou me desempenhar para fazer. Agora, tem pessoas que às vezes não sabem o que quer, né? Isso. Que ela faz uma coisa hoje, amanhã ela faz outra, amanhã ela faz outra, e ela chega numa determinada idade que nem ela sabe o que ela quer, né? De tantas áreas que ela passou, sabe tudo e não sabe nada, né? Isso é bem complicado. Isso também ajuda, profissional entra nesse sentido, de estar auxiliando essa pessoa, né? Que às vezes ela gosta de várias áreas, mas... E assim, hoje a gente percebe que uma empresa, ela já não quer mais aquele funcionário que só sabe fazer aquela função, né? Ele tem que entender um pouquinho de cada área. Isso, ele vai ser um diferencial. Tem que ser um proativo, né? Eu sei fazer isso, mas eu não sei fazer o cafezinho, então serve. Já não serve para o mercado. Mas ele tem que desenvolver essas habilidades. E eu falo que habilidades é uma coisa interessante, né? Até eu fiz um trabalho recentemente sobre isso. Que a pessoa, ela desenvolve habilidades ao longo de toda a vida, desde criança. Então, na casa, no convívio social, os pais, até o dizer por favor, o obrigado, isso são habilidades sociais. Então, se ela não aprendeu direito na infância, ela vai chegar na escola, ela vai estar um pouco para trás, aí vão chamá-la de mal educada, alguma coisa assim nesse sentido. E ela vai começar a desenvolver essas habilidades na escola, ou mais tarde em outro grupo social, nos grupos que ela convive. Então, tudo aquilo, ela vai... São habilidades desenvolvidas, né, ao longo do tempo. Ao longo de toda a vida. Essas habilidades é que a pessoa tem que ter ciência do que ela sabe fazer, do que ela tem já preparado e que pode virar, então, uma profissão, né? E quando a gente pensa em profissão, a gente pensa em habilidades, né? Por exemplo, um professor. Se não gostar de crianças, ele não vai ser um professor. E tem que ter habilidade do ensino, da comunicação em si, né? Exato. E assim é com todas as profissões. Cada profissão tem as suas habilidades específicas, né? O orientador profissional ajuda assim, a pessoa nesse sentido, a ela descobrir quais as habilidades que ela tem, para desenvolver isso para o trabalho. E quais as profissões que têm aquele tipo de habilidade. Então, dentro de um repertório, dentro de várias profissões, a gente tem milhões de profissões, as habilidades dela tá apta para alguma profissão. Então, com certeza ela não existe uma pessoa que não serve para nada, até a gente brinca, né? Não Dentro de cada um de nós existe uma habilidade específica para alguma coisa, né? E eu falo mais, existe uma coisa que você faz, ou que qualquer pessoa faz, que ninguém faz melhor que você. Então, qual que é essa habilidade? Procure desenvolver ela em relação ao trabalho. Nossa, obrigada, viu, Priscila? Assim, achei bem interessante o tema. Queria que você deixasse um alô agora pro pessoal de casa, deixasse seu recado. Quem quer procurar você, quer saber um pouco mais dos seus serviços. Certo. Bom, eu agradeço, né, mais uma vez. Gostaria de deixar o meu contato e dizer assim que estou à disposição de empresas que quiserem estar procurando para fazer alguma palestra, algum treinamento em específico com empresas, porque eu trabalho essa questão diretamente dentro do trabalho, porque as pessoas tenham um novo significado para aquilo que elas estão desenvolvendo, se sintam motivadas a isso, né? E assim, às vezes até uma empresa pode achar a recolocação profissional daquela pessoa que é importante para ele ali, mas que não está desempenhando bem aquela função, né? Sim, isso é interessante também. Dentro da própria, dentro da própria empresa, né? Isso, uma recolocação ali, dentro das habilidades, né? Nisso entra o trabalho, o processo de consultoria. Então, uma empresa que tiver interesse pode estar me procurando. A gente faz uma análise antes
antes de qualquer treinamento, então eu costumo dizer que eu não sou palestrante com aquela palestra pronta, pré-moldada, né? Então, dentro do que a empresa precisa, dentro das especificações dela, a gente monta um programa de treinamento específico para a empresa. Então, vou trabalhar as dificuldades da empresa, o que cada funcionário precisa, se precisar a gente faz o cliente oculto, vou até a empresa, verifico quais são os erros que ela comete e aí sim a gente faz um programa de treinamento específico para aquela empresa, voltado então para o melhora da gestão daquela empresa especificamente. Entendi. Tá certo, Priscila, obrigado. Fica aí mais um minutinho que aí você vai entender um pouco melhor de como você ter uma noite de sono mais tranquila. Pessoal, então continuando com as nossas dicas aqui de como ter uma noite de sono mais tranquila, a gente está no tópico preparando-se para dormir. Então já falei 7 dicas, vamos para a 8ª. Não beba nada 2 horas antes de dormir. Eu estava lendo aqui porque eu questionei, até disse assim, nossa, mas eu tomo água a noite inteira. Só que aí o tópico diz o seguinte, se você estiver bem hidratado, você não vai procurar água à noite, porque você vai estar bem hidratado, você não vai acordar no meio da noite com sede. Então por isso não beba nada 2 horas antes de dormir, só que mantenha-se hidratado o dia inteiro. Então beba sua água o dia inteiro. Tome um banho quente antes de dormir, porque ajuda a relaxar, ajuda você assim, tirar o cansaço e ficar mais tranquilo. Não estimule sua mente 1 hora antes de dormir. Então quem tem mania de dormir com o Facebook aberto, com o tablet na mão, com o notebook, não pode, não estimule sua mente. Faça coisas que vai te trazer tranquilidade, como de repente uma leitura, porque aí você vai dormir tranquilo. Evite fontes luminosas 1 hora antes de dormir. E sugestões de estilo de vida para melhorar o sono. O que você precisa fazer no dia a dia para ter essa noite de sono mais tranquila? Evite cafeína e álcool. Álcool eu não tomo. Cafeína para mim é difícil. Eu tenho dor de cabeça se eu não tomar meu cafezinho, mas assim, você não pode tomar muito café, então evite a cafeína. Tome somente o necessário. Observe as refeições noturnas. Então não come em exagero à noite, come uma comidinha leve, para que assim você durma mais tranquilo, para que aquela comida não fique ali digerindo a noite inteira e que você se sinta mal. Tenha um dia ativo, faça atividades físicas regulares, corra se possível, caminhe, para que você consiga à noite relaxar. E emagreça. Então, essas são as dicas para que você tenha essa qualidade de vida melhor. E como anda seu sono? Entre lá no nosso Facebook, Dicas e Encontros, e veja esse tópico na íntegra de tudo que você precisa fazer para ter uma noite de sono melhor. Obrigada, pessoal, por essa oportunidade de entrar no seu lar, na sua casa, de trazer um pouquinho para você, de levar para você, né, um pouquinho de informação para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Quero agradecer a todos os meus amigos patrocinadores que nos ajudam a fazer esse programa, né, a todos os convidados e até a próxima, pessoal. Até mais!